e qualquer outra transação que tentar acessar com o tempo depois de A, antes de A, não vai conseguir, certo? Então o timestamp ele vai permitir essa ordenação das operações ao longo do tempo, certo? De validação, né? Ela costuma dizer que ela tira primeiro, pergunta depois, né? Ela tem um esquema de monitoramento, então nenhuma verificação é realizada durante a execução das transações, né? Então, a leitura, primeiro é feito o quê? A leitura e atualização de cópias locais. Depois, em uma segunda fase, é feita a validação das alterações que foram realizadas. E por último, numa terceira fase, é a fase de finalização, onde as alterações são efetuadas sobre os bancos de dados, né, que são para a gravação permanente dos dados ali. Então, uma transação ela tem 2 ou 3 fases, dependendo, né, da forma como ela vai ser executada. Vejamos a seguir, ó, a fase de leitura, fase de escrita e a fase de validação. Nessa primeira fase, a fase de leitura, a transação lê os dados e atualiza, então, a cópia local. Na fase de escrita, ocorre a análise da serialização dos conflitos, caso as alterações nas cópias sejam o quê? Efetivadas. E na fase de validação, como nós vimos também, se a fase de validação ocorrer sem problemas, então aplicam-se as atualizações no banco, caso contrário, então a atualização é revista, né? E para a utilização dessas fases, são utilizados 3 modos aí. O start, né, que vai fazer essa fase de leitura, validation, que vai compreender essa fase de validação, e o finish, que é a fase então de escrita, de efetivação então dos dados aí. Bom, Evandro, esses timestamp que são associados às transações, eles são importantes para que se possa fazer o quê? Verificar, né, nas fases de validação, verificar se tem algum conflito que vai acontecer também, certo? Por quê? Quando a gente diz que atira primeiro e pergunta depois, como que funciona isso? Ele vai, o sistema ele vai baixar os dados, né, como se fosse uma instância local de um banco de dados, e aí ele vai trabalhar com as cópias ali, com as cópias locais, certo? Depois que tiver feito todas as alterações, ele vai conferir, né, com o banco de dados lá principal, vamos dizer assim, com o banco de dados real, vai conferir se aquelas alterações podem ser efetivadas. Seria permitida, a gente vai acompanhar aqui no slide, né, utilizando esses timestamps que foram definidos aí pelo professor Evandro. Então, uma transação 1, ela vai ter o tempo de start, ou seja, o início. A transação 2, ela também vai passar pela fase de validação, certo? E ela também vai passar pela fase de finalização. E aí, vamos estabelecer um limite, certo? Para essa transação. A transação 2 também vai passar pelas mesmas fases, certo? O mecanismo de validação, ele vai garantir que 2 transações não vão entrar em conflito quando a finalização de uma transação tiver um timestamp menor do que o início da outra transação, certo? Então, veja só, esse mecanismo de validação, combinado, né, com a utilização desses timestamps, permite que a gente verifique e faça essa validação, certo? Verificando os tempos. Ou seja, se as transações elas vão se sobrepor ao longo do tempo, então uma das duas não vai poder ser efetivada. Ou seja, a fase de efetivação que o professor Evandro comentou não vai poder ser concluída com sucesso, certo? Agora, se elas não se sobrepõem ao longo do tempo, então não vai ter problema. Ambas poderão efetivar as suas alterações. Agora vamos falar um pouquinho das diferenças, né, das vantagens e desvantagens das técnicas pessimistas em relação às técnicas otimistas. Então veja só, as técnicas pessimistas, elas diminuem a taxa de erros, certo? Diminui a taxa de erro, por quê? Porque os bloqueios e os timestamps, eles preveem que os erros possam acontecer e já agem antes, certo? Agora, o que acontece? A técnica otimista, quando você faz alterações locais, então diminui o overhead de processamento, porque você não tem que estar verificando o tempo inteiro. Só verifica na hora de fazer a validação, certo? Então, as técnicas otimistas diminuem o overhead de processamento. Agora, as técnicas pessimistas, elas diminuem a taxa de erros, certo? Também vale lembrar
que essa técnica de validação otimista, a implementação dela é mais simples do que o mecanismo de bloqueio, né, ou o mecanismo de timestamp, né, porque tem o compartilhamento de bloqueios, então é um negócio um pouquinho mais complicado. Se a gente for tentar pensar em termos de timestamp, né, então vai ter um algoritmo aí que vai permitir distribuir os tempos para as transações e verificar antes delas acontecerem se vai ocorrer algum problema, certo? Então, técnicas otimistas diminui o overhead de processamento, mas pode ter uma maior taxa de erros. E as técnicas pessimistas diminui a taxa de erro, mas exige um poder de processamento maior do SGBD. Quando que você vai usar cada uma? A exemplo do que a gente falou na primeira aula, uma parte muito importante quando a gente trabalha com o banco de dados, desde a modelagem, desde a decisão da forma de armazenamento, desde qual SGBD que a gente vai usar, desde qual tipo de comando SQL que vai ser usado, até o mecanismo de controle de concorrência, a gente tem que observar as regras do negócio, certo? Então, se você sabe que a concorrência no seu banco de dados vai ser pequena, né, isso é uma tendência do seu negócio, então pode utilizar uma técnica otimista. Agora, se você sabe que é uma situação que tende a ter muitos conflitos, então você vai tentar utilizar uma técnica pessimista. Se você tem poder de processamento, se seus servidores têm poder de processamento muito baixo, então use uma técnica otimista, como por exemplo a validação. Se você tem capacidade de memória, de processamento para trabalhar, para gerenciar os timestamps e os bloqueios, então você pode partir para uma técnica pessimista, certo? Então, para a gente finalizar essa aula de hoje, vamos partir para uma breve revisão, certo? Na aula de hoje, nós falamos sobre o controle de concorrência e exemplificamos 3 tipos de problemas clássicos, né, que são a atualização perdida, a dependência sem commit e a análise inconsistente. A atualização perdida, né, ela diz respeito ao isolamento, certo? Então, uma transação usa um dado que está sendo manipulado por outra, né? A outra transação, por alguma razão, não se completa, aquela atualização acaba sendo perdida. A dependência sem commit também trata do isolamento, só que tem 2 casos. No caso da leitura, né, uma transação vai trabalhar com dados inconsistentes. No caso da escrita, uma escrita inconsistente pode ficar permanentemente gravada no banco de dados. E a análise inconsistente, ela pode ser pior ainda, porque ela é mais difícil de ser detectada, já que as 2 transações, elas podem terminar com o commit, né, e apenas uma decisão de negócio pode ser afetada, o que pode ser pior, né, do que uma simples inconsistência no banco de dados. Nós vimos também sobre as técnicas de controle de concorrência. Nós vimos as técnicas pessimistas e as técnicas otimistas. Como exemplo de técnicas pessimistas, nós trabalhamos com os bloqueios e o timestamp. E como exemplo de técnicas otimistas, trabalhamos a validação, certo? As técnicas de bloqueio, baseadas nas primitivas lock e unlock, que são usadas para bloquear ou liberar itens de dados, tabelas e outros elementos. Os timestamps, que associam tempos às transações e preveem uma ordem de serialização que não vai gerar inconsistências, certo? E a técnica de validação, que trabalha em 3 fases, né? Faz uma cópia local dos dados, trabalha com as cópias locais, faz uma validação e depois devolve esses dados aí lá para o banco de dados central, vamos dizer assim, e caso esses dados essas alterações possam ser efetivadas, beleza. Caso as alterações não possam ser efetivadas, então todo o trabalho vai ser perdido e ela vai ter que fazer tudo novamente. E lembrando que são 3 tempos, o start e o finish das transações, né, que não podem se sobrepor. Uma transação 1, ela vai ter que ter o seu final antes que a transação 2 inicie, para que não haja uma superposição, uma sobreposição ao longo do tempo, para poder garantir a validação das 2 transações.